Salmos capítulo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem, como sabe Deus? E, há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava, e sentia picadas no meu coração. Estava embrutecido, e nada sabia, era como animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, do meu coração, porém, Deus é a fortaleza, e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmos capítulo 74. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra o rebanho do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, e do monte Sião, em que tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, para todo o mal que o inimigo tem feito no santuário. Os teus inimigos bramam no meio da tua assembleia, põem nela as suas insígnias por sinais. A entrada superior cortaram com machados a grade de madeira. Eis que toda a obra entalhada, eles a despedaçaram a machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemo-la de uma vez. Queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Não vemos mais as nossas insígnias, não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, o adversário afrontará? O inimigo ultrajará o teu nome para sempre. Porque retens a tua mão, sim, a tua destra. Tira-a do teu seio, e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua fossa, esmigalhaste a cabeça dos monstros marinhos sobre as águas. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, tu secaste os rios perenes. Teu é o dia e tua é a noite, tu preparaste a luz e o sol. Tu estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto, que o inimigo te afrontou, ó Senhor, e que um povo insensato ultrajou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola, não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu pacto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios das moradas de violência. Não volte envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente.
Não te esqueças da gritaria dos teus adversários, o tumulto daqueles que se levantam contra ti sobe continuamente. Salmos capítulo 75. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto, os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu lhe fortaleci as colunas. Digo eu aos arrogantes, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis ao alto a vossa fronte, nem faleis com arrogância. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o que julga, a um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, do qual ele dá a beber, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmos capítulo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Os ousados de coração foram despojados, dormiram o seu último sono, nenhum dos homens de força pôde usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavaleiros e cavalos ficaram estirados sem sentidos. Tu, sim, tu és tremendo, e quem subsistirá à tua vista, quando tirares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. Na verdade a cólera do homem redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te cingirás. Fazei votos, e pagai-os ao Senhor, vosso Deus, tragam presentes, os que estão em redor dele, aquele que deve ser temido. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmos capítulo 77. Levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz, para que ele me ouça. No dia da minha angústia busco ao Senhor, de noite a minha mão fica estendida e não se cansa, a minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus, e me lamento, queixo-me, e o meu espírito desfalece. Conservas vigilantes os meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico, consulto com o meu coração, e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser compassivo. Ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias. E eu digo, isto é minha enfermidade, acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram, as tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmos capítulo 78. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos,
Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos. A fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, amados diáconos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus, e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoá. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto, e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes, e fez correr águas como rios. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Por que não creram em Deus nem confiaram na sua salvação? Contudo ele ordenou as nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça. Ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e o ofenderam no ermo. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário. Nem de como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã. Convertendo em sangue os seus rios, para que não pudessem beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles, e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com chuva de pedra. Também entregou à saraiva o gado deles, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação, e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de cão. Mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos, o mar os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até o monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras por herança,
fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro. Pois o provocaram a ira com os seus altos, e o incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou, e sobremodo abominou a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua fossa ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. E fez recuar a golpes os seus adversários, infligiu-lhes eterna ignomínia. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos.